Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém? Vamos para a ministração da palavra agora. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro despertar-lhes a memória, para que com uma mente íntegra recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pois deliberadamente eles se esquecem de que, pela palavra de Deus, os céus já existiam há muito tempo e de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Amados, não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com toda a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Hoje nós vamos fazer uma exposição de 2 Pedro capítulo 3. Capítulo 3, nós acabamos de ler o final da última carta de Pedro, lembrando que ele escreveu apenas 2 cartas, pelo menos essas 2 cartas entraram dentro das Sagradas Escrituras, e nessa última carta, então, ele começa a despertar, ele já mostra aí nos primeiros versículos, inclusive o objetivo dele ao escrever não apenas a 2ª carta, mas também a primeira, o mesmo objetivo que ele tinha ao escrever na primeira carta, ele tinha também na 2ª carta. E que objetivo é esse? Ele menciona: o meu objetivo era despertar a memória de vocês. Olha comigo. Ele diz no versículo 1, coloca o versículo 1. Esta é a 2ª carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro despertar-lhes a memória com uma mente íntegra. Então ele queria despertar a memória dos cristãos que viviam na época dele, e hoje nós estamos aqui
para despertar a nossa memória por meio da palavra do Senhor, que usou o santo servo, apóstolo Pedro. Nós estamos aqui também para tentar lembrar das palavras, tanto dos profetas do Antigo Testamento, como dos apóstolos que viveram no tempo de Cristo. Então, esse era o objetivo, despertar a memória, lembrando das palavras dos profetas e dos apóstolos acerca dos últimos dias. Amém? Nós estamos cada vez mais perto do fim, cada vez mais perto dos últimos dias. Então, o apóstolo Pedro, aproximadamente 2000 anos atrás, já enxergava que cada um deles estava perto do fim, que os últimos dias estavam se aproximando. E agora, em nossos dias, no nosso tempo, está muito mais perto do que no tempo do apóstolo Pedro. Eu não sei se vocês gostam ou já assistiram filmes que falam sobre o fim do mundo, Apocalipse, filmes apocalípticos, né? Filmes que mostram, às vezes, o mundo acabando, com um meteoro, com catástrofes. Eu sempre me interessei para saber como que é, né? As pessoas tentando sobreviver no meio daquele caos, porque a gente sabe que em breve, de fato, o mundo ele vai se findar, o mundo vai acabar, tem prazo de validade. O mundo que nós vemos, o céu e a terra, eles não são eternos. Nós somos eternos. Quantas pessoas eternas nós temos aqui nessa noite? Eu queria que você falasse bem alto: eu sou eterno. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você é eterno. Amém? Nós somos eternos. Claro que eu não estou falando do nosso corpo físico. O nosso corpo físico vai acabar, vai perecer. Nós vamos envelhecer, vamos morrer. O nosso corpo, ele não vai viver eternamente. Mas a nossa alma, aquilo que está dentro de nós, isso é eterno. Agora, os céus e a terra que nós vemos hoje, tudo que é matéria, tudo que é material, tudo que dá para tocar, está vendo isso aqui? Essa mesa, teclado, bateria, né, as paredes, tudo isso vai ser destruído. Agora, olha que interessante, o apóstolo Pedro, já no versículo 2 em diante, ele começa a falar, no versículo 3 em diante, né, sobre os sinais dos últimos dias. O que iria acontecer nos últimos dias? Ia aparecer escarnecedores, pessoas que iriam zombar da nossa fé, pessoas que iriam escarnecer, iriam tirar sarro, iam muitas vezes nos ofender, tentar de alguma forma nos ferir, dizendo que, na verdade, nós estamos seguindo uma promessa falsa, nós estamos seguindo uma lenda, nós estamos seguindo um mito, uma fábula, uma história inventada, que na verdade não é a realidade, não é verdade, não vai se cumprir aquilo que está na Bíblia. O apóstolo Pedro diz que nos últimos dias iam aparecer zombadores, escarnecedores, que seguem os seus próprios desejos impuros. Amém? Pessoas que amam os próprios prazeres, os próprios desejos, e vivem em função disso. E o que eles vão fazer? Eles vão negar as promessas do Senhor. Eles vão, inclusive, dizer que, não foi prometido que Jesus voltaria? Por que ele não voltou ainda? Acho que se ele está demorando muito é porque, na verdade, ele nem vai voltar. E nós sabemos que em nossos dias está aumentando muito o número de pessoas que são incrédulos. Às vezes já tiveram fé, mas deixaram de ter fé, abandonaram a fé, deram lugar à frieza espiritual e passaram a duvidar da existência de Deus, passaram a duvidar da própria palavra de Deus, esquecendo que no passado o mundo acabou em água. Mas antes do mundo acabar em água, as pessoas foram advertidas, as pessoas foram alertadas.
Noé construiu a arca e ninguém deu atenção, ninguém deu crédito. Todo mundo zombava na época de Noé, todo mundo caçoava dele, achava que ele era um maluco, achava que ele era um doido varrido. Ele está construindo um barco no meio da terra seca, para quê? Né? E um barco desse tamanho, para quê? No meio da terra seca, se ele fosse colocar no mar, pelo menos tudo bem. Ah não, ele está construindo uma terra seca, está dizendo que vai chover? Ah, não vai chover não. E eles só estavam preocupados com o que naquela época? Com festa, né? A Bíblia fala que eles se casavam, só pensavam em festa, só pensavam em curtição, e de repente Deus pediu para fechar a arca. Noé, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras estavam lá na arca. E Deus falou, pode fechar. A arca foi fechada. E o que aconteceu? O mundo que existia na época deixou de existir. Tudo que tinha ar para respirar, todo ser que tinha fôlego, todo ser que respirava, deixou de viver. Só sobrou Noé, a sua família e os animais que estavam na arca. Tudo que estava fora da arca morreu. E é isso que o apóstolo Pedro está tentando lembrar. Olha, muitos vão questionar a fé de vocês. Muitos vão zombar de vocês, colocando em xeque as promessas que vocês esperam, dizendo, falaram que Jesus ia voltar, a Bíblia diz que Jesus ia voltar, mas cadê? Não voltou até hoje. E vão então colocar, talvez, dúvida no teu coração, incredulidade, mas nós precisamos lembrar nessa noite, que da mesma forma fizeram com Noé, mas o dilúvio chegou no tempo certo. E da mesma forma, o fim vai chegar no tempo certo. E aqueles que continuarem zombando, duvidando das promessas, eles vão ser pegos de surpresa. Eles vão ser pegos de maneira inesperada. Então, da mesma forma, é isso que o apóstolo Pedro está falando. Nos dias que chegarem, quando chegar a volta do Senhor Jesus, tudo será destruído com fogo. Acompanha aí comigo. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então ele está falando, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo. Lembrando que Deus fez uma promessa. Depois que o dilúvio cessou, Deus prometeu. Falou, nunca mais vou destruir o planeta, a vida, né, que tem no planeta, em água. Nunca mais, inclusive ele colocou o arco-íris como uma aliança de que ele cumpriria essa promessa. É interessante que toda vez que chove, né, e às vezes, principalmente aquela chuva de verão, tem chuva e tem um pouco de sol, a gente percebe o arco-íris, né? Nós que somos crentes no Senhor, nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, precisamos, cada vez que olhamos para o arco-íris, nós precisamos lembrar, Jesus um dia destruiu o mundo em água, mas ele prometeu que nunca mais destruiria em água. E a prova é esse arco-íris tão belo, tão belo. É a prova, é a aliança que Deus fez, de modo que ele nunca mais vai destruir o planeta em água. Porém, ele não disse que não vai destruir o planeta. Só disse que não ia destruir em água. Mas, por esse texto, nós vemos que quando Jesus voltar, o mundo será destruído através do calor do fogo. O fogo do juízo começará destruindo tudo o que existe, tudo o que nós vemos no céu e na terra. Amém? Do verso 8 em diante, nós vemos o apóstolo Pedro falar sobre o tempo Kairós, o tempo de Deus. Para aqueles que acham que a volta de Jesus está demorando, para aqueles que acham que Jesus só vai voltar daqui 10 mil anos, ou então nem vai voltar mais, esquecem que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, para nós, 1000 anos é muito tempo, né? Mas para Deus é como se fosse um dia.
E eu costumo dizer, né, para aqueles que morreram, existem duas teorias, né, sobre o que acontece imediatamente após a morte. Alguns acreditam que depois da morte você vai instantaneamente para a glória, para o céu. Outros acreditam que você fica dormindo, esperando o dia da ressurreição. E quando Jesus voltar, você vai ressuscitar para aí sim subir e ir ao céu. Então, eu costumo seguir mais essa segunda linha e eu costumo entender da seguinte forma. Mesmo quando Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ele estava falando de uma maneira que aquele homem entendesse. Jesus falou hoje, mas quando eles deixassem esta vida, eles não iam estar mais limitados ao relógio e ao calendário que nós usamos aqui. Eles iam entrar na eternidade. E eu costumo dizer que aqueles que estiverem dormindo, aguardando a ressurreição, eles serão como aqueles que entram em coma. Às vezes uma pessoa fica em coma por 1 ano. Ela fica em coma por 1 ano. Quando ela acorda do coma, se uma pessoa chegar para ela e falar assim, você está em coma aí há 2 dias, ela não vai ter como dizer assim, não, eu sinto que eu estou dormindo há 1 ano. Não, para ela é como se fosse um piscar de olhos. Quem está dormindo não percebe o tempo que passou. Quem está em coma e acorda do coma não tem a noção do tempo que se passou. Então, da mesma forma, seremos nós, né? É assim que nós cremos, que morrendo nós, vamos sim, a sensação que nós vamos ter é que Jesus já voltou. Vai ser como um piscar de olhos. Ainda que a gente esteja dormindo por 1000 anos, será como um dia. Por quê? Porque nós deixaremos esse tempo limitado e entraremos na eternidade. E nós seremos despertados, vamos ressuscitar para a glória, é a promessa do Senhor. Porque fica difícil acreditar que eu morrendo agora, eu vou direto para o céu, no tempo de hoje, de acordo com o nosso calendário. Porque aí eu vou para o céu, depois eu vou ter que voltar para ressuscitar, para depois ser julgado e depois ir para o céu de novo. Não, eu acredito nessa doutrina baseada em todos os livros que falam sobre escatologia, como o livro do profeta Daniel. Ele fala sobre aqueles que iriam dormir. Ele mesmo dizia que ia dormir, mas no último dia iria levantar, iria ressuscitar. E depois tantos outros textos que falam sobre a morte. E de maneira figurada fala sobre dormir no Senhor, né? Dormir e aguardando a ressurreição daqueles que vão ser absolvidos, né? Vão ser julgados, mas vão ser justificados pelo sangue do Cordeiro. Então o apóstolo Pedro aqui ele está explicando sobre o tempo de Deus. Para Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Deus não está demorando para cumprir a sua promessa. Deus não está demorando, pelo contrário, Ele é paciente. Talvez Jesus não voltou ainda a este mundo. Por quê? Porque Ele está tendo paciência, esperando que cada pessoa que está desviada se arrependa e volte-se para Ele. Ele quer que todos se arrependam, porque somente por meio de arrependimento e fé as pessoas vão ter oportunidade de receber a salvação. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso que diz João 3,16? Qual é a vontade de Deus? Condenar todo mundo? Não, a vontade de Deus é salvar toda a humanidade. Jesus foi enviado para morrer no lugar de todos os seres humanos, porque Deus deseja que todos sejam salvos. E aqui o apóstolo Pedro está fazendo uma defesa, dizendo, o Senhor não voltou ainda, porque Ele está sendo paciente com aqueles que ainda não se arrependeram. E é interessante que Pedro estava falando isso para a igreja, né? Talvez tinha gente dentro da reunião, da congregação, que ainda não tinha crido verdadeiramente, ainda não tinha se arrependido. Então Pedro alerta a igreja, dizendo, olha, se Jesus não voltou, aproveite, porque é a prova da paciência de Deus, que está esperando que você se arrependa
Então nós precisamos aproveitar a oportunidade que nós temos. Se nós estamos vivos, se nós estamos respirando, se Jesus ainda não voltou, é porque o Senhor tem sido paciente, esperando que cada um de nós se aproxime dele com arrependimento e fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 10, ele fala, na volta de Jesus o mundo vai acabar, os céus e a terra serão destruídos. Novamente ele fala, pela segunda vez ele fala nesse capítulo, não vai ser destruído mais com água, mas pelo fogo. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. É interessante que ele fala sobre isso também, né? Vai vir de maneira inesperada, vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente vai estar dormindo no templo, dormindo espiritualmente falando, longe de Deus, distraído. E tem aumentado as distrações, tem ou não tem, irmãos? Vocês sentem que tem aumentado as ferramentas de distração? Tem ou não tem? Muitas vezes a gente não consegue ler a Bíblia, não consegue orar. Fala, não tenho tempo. Na verdade, perdeu tempo com as distrações, não é isso? Então, é isso que a palavra do Senhor está falando. Virá como um ladrão. Será como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudada. Em algumas traduções fala queimada. Na NVI mais recente fala ficará exposta. Então, imagina como alguém que recebeu queimadura e fica aparecendo a carne viva. É mais ou menos isso que o apóstolo Pedro está falando. A terra será queimada, ficará exposta, será desnudada, ficará queimada. No verso 11 em diante, o apóstolo Pedro ele nos dá uma orientação, sabendo que as coisas serão assim, sabendo que a promessa do Senhor não falha, não tarda, pelo contrário, ela vai ser cumprida, porém no tempo certo. Deus ainda não cumpriu porque está tendo paciência, esperando que as pessoas se arrependam e sejam salvas, sabendo que tudo será assim, sabendo que essas promessas são uma realidade para nós. De que forma nós devemos nos portar? De que forma nós devemos andar neste mundo? Como devemos nos comportar? Como é que aqueles que estão esperando devem se comportar? Aí ele diz: esperar com santidade e piedade. Vivam de maneira santa e piedosa. Meu irmão, quando nós falamos sobre viver em santidade, piedade, lembrando que piedade é o oposto de impiedade. Quando você fala assim, um ímpio, aqueles que são mais novos talvez não entendem, né? O que é ímpio? Não entendo essa linguagem, né? Ímpio é o contrário daquele que é piedoso. Porque impiedade tem a ver com a pessoa que vive na desobediência, pratica o mal. Agora, a piedade é a prática do bem. Tem a ver com obediência a Deus, fazer o bem ao próximo. Então, aquele que vive em santidade, em piedade, está se portando como alguém que de fato crê que Jesus em breve voltará e voltará para nos buscar. É assim que nós devemos nos portar. O fim se aproxima, Jesus está voltando e nós precisamos voltar a uma vida simples de santidade e piedade. Volta e meia nós estamos como Marta, né? Jesus entrou na casa de Marta e Maria. E aí, cada uma dessas mulheres que eram irmãs, elas se comportaram de maneira diferente diante de Cristo que estava ali, em carne e osso, pessoalmente. Uma foi fazer os afazeres. Não, eu vou fazer aqui, lavar a louça, arrumar a casa, preparar uma comida para Jesus, né? Ela queria honrar Jesus dessa forma. Já a Maria, ela ficou aos pés de Jesus. Aí Marta chegou: Jesus, você não se importa que eu estou fazendo tudo sozinha, minha irmã está aí? Essa preguiçosa aí me deixou fazer o serviço sozinha? E aí qual foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas. Só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Por quê, meu irmão?
É claro que nós não vamos ficar de braços cruzados ou só de joelhos a vida inteira, né, orando. Não, nós precisamos de fato trabalhar. Nós precisamos cuidar da casa, precisamos cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação. Precisamos. Mas o que Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte: muitas vezes nós gastamos 100% do nosso tempo só com essas coisas. E esquecemos de estar aos pés do Senhor. Esquecemos de ter um momento de intimidade com Ele. Maria estava aos pés do Senhor, porque ela sabia, todos os outros dias ela poderia estar fazendo os afazeres. Mas ela aproveitou aquela oportunidade, que seria uma oportunidade única. Não, Jesus veio na minha casa, quais as chances de Jesus entrar na casa de alguém? Tantas multidões que cercavam ele. E de repente, fomos escolhidos, a nossa casa foi escolhida, Jesus entrou na nossa casa. Eu quero estar aos pés dele, o adorando e ouvindo das palavras de sabedoria que vem da parte dele. Então, amados irmãos, nós precisamos trabalhar, precisamos cuidar da nossa família, da nossa casa, da nossa vida, mas nós precisamos lembrar de, em primeiro lugar, estar aos pés do Senhor. Nós precisamos estar ouvindo a voz de Deus, falando com Ele, buscando uma vida de intimidade com Ele, a sós com Deus, fora dos afazeres, fora das correrias. Tem um momento que você tem que pagar a conta, vai pagar a conta. Tem um momento que tem que limpar a casa, vai limpar a casa. Tem um momento que você tem que trabalhar fora de casa, trabalha fora de casa. Mas nós precisamos ter um tempo a sós com Deus, para orar, ouvir a sua voz por meio da sua palavra. Amém, amado irmão? Porque o fim está próximo. Nós precisamos, de fato, andar em santidade e piedade. E aqui o apóstolo Pedro fala sobre apressar a sua vinda. Olha aí comigo, versículo 11, ou melhor, versículo 12. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O que é esse apressando a sua vinda? Esperando com ansiedade. Nossa, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Mas parece que quando a pessoa ela se depara, né, diante de uma situação de quase morte, parece que ela não quer, né? Ela não quer se encontrar com Jesus. Ninguém quer. No fundo, todo mundo quer viver aqui, né? E viver o máximo possível. Quando fala assim, recebeu uma má notícia aí do médico. O médico deu um diagnóstico. Aí ninguém quer se encontrar com o Senhor. Mas nós precisamos, amado irmão, entender que para nós a morte é lucro, a morte não é o fim. Nós temos um bilhete premiado e só vamos desfrutar do prêmio após essa vida. Nem por isso eu vou tirar a minha vida ou incentivar que as pessoas tirem as suas vidas. Não é disso que eu estou falando. Nós precisamos esperar o tempo certo, mas se chegar o nosso tempo, nós precisamos não ficar tristes, mas se alegrar. Por quê? Eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou me encontrar com o Senhor. Eu ganhei, é como o bilhete premiado e agora eu vou desfrutar do prêmio. Amém, irmão? Porque a nossa esperança não está nessa vida. Aqueles que esperam nessa vida, foi o que o apóstolo Paulo disse, são os miseráveis. Miseráveis, somos os mais miseráveis de todos os homens, se a nossa esperança se resumir apenas a esta vida. Então, o que mais que o apóstolo Pedro fala? Do versículo 11 ao 14, ele repete, né, que o mundo acabará com fogo. É interessante que na parte B do versículo 12, a parte B, fala, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos derreterão no calor. Ele fala isso no verso 7, no verso 10 e no verso 12. Capítulo 3, então, de 2 Pedro, fala sobre o fim do mundo com fogo 3 vezes. Versículo 7, versículo 10 e versículo 12. E depois ele fala, né, além de viver em santidade, em piedade, além de ter ansiedade pelo retorno de Jesus, nós precisamos ser encontrados por Ele em paz, versículo 14. Em paz, imaculados e inculpáveis. Sabe o que é uma pessoa imaculada? Que não tem mácula, que não tem mancha.
Ou seja, devemos ser encontrados por Ele sem pecado. Aí você fala, mas como é possível ser encontrado sem pecado? Se a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado está mentindo, nós somos pecadores, vamos pecar até a volta de Jesus, mas nós sabemos que é aquele que se converteu em Cristo Jesus, aquele que se arrependeu e creu verdadeiramente em Jesus, o sangue de Jesus purifica essa pessoa de todo o pecado. Essa pessoa não vive mais na prática do pecado, ela luta contra o pecado. E quando pecar, ela tem um advogado, Jesus o justo. 1 João diz isso. Jesus é aquele que nos purifica dos nossos pecados, que são muito menos do que na época em que nós estávamos sem Cristo. Precisa entender que existe uma diferença entre o ímpio e aquele que já crê no Senhor Jesus. Ambos são pecadores, mas o ímpio não luta contra o pecado. Ele peca frequentemente. Já o crente, ele peca ocasionalmente. Ele cai em alguma tentação, mas ele está constantemente lutando contra o pecado. E quando peca, ele pede perdão, ele confessa e o sangue de Jesus purifica ele de todo o pecado. Aleluia. Então, dessa forma, é possível ser encontrado, quando ele voltar, como pessoas imaculadas, como pessoas inculpáveis. Por quê? Se nós lutamos contra o pecado, e se quando pecamos o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, logo toda a culpa foi removida. Não haverá culpa, porque ele vai nos enxergar através do sangue que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Do versículo 15 até o 16, ele lembra que a paciência do Senhor, a paciência aparece 2 vezes aqui no capítulo 3. Ele mostra que, de fato, por mais que parece que o Senhor está demorando para cumprir a sua promessa, parece que o Senhor está demorando para voltar, mas na verdade Ele está sendo paciente. E paciência do Senhor é sinônimo de salvação. A paciência do nosso Senhor significa salvação, ou oportunidade de salvação. Nosso Deus, Ele é um Deus de amor. É um Deus paciente, é um Deus misericordioso. Louvado seja o teu nome. Muitos não entendem, distorcem os ensinos do apóstolo Paulo. Ele vai dizer isso no versículo 16. A gente sabe que tem muitas doutrinas, polêmicas, diferentes, que geram discussões que são baseados na má interpretação dos ensinos de Paulo. Mas o próprio apóstolo Pedro vai dizer, de fato, ele escreve de uma maneira difícil. É muito difícil entender os ensinos, os escritos do apóstolo Paulo. Mas nós temos que ficar com aquilo que é a simplicidade do Senhor, aquilo que o apóstolo Paulo prega de maneira simples, é com isso que a gente tem que se apegar. Aquilo que já é mais difícil, é bom a gente ler, mas estudar bem, antes de tirar conclusões e fazer alguma doutrina. Do verso 17 até o 18, ele fala, cuidado para que vocês não caiam. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Aqui ele está falando, você quer realmente estar preparado para a segunda vinda do Senhor? Você quer realmente estar preparado e se comportar da maneira correta, como alguém que de fato espera o retorno de Jesus? Então você precisa se guardar, para não ser influenciado. Ele está falando, levado pelo erro dos que não têm princípios morais. E está crescendo o número de pessoas que não têm princípios morais, que vivem na imoralidade, que não têm freio, que acha que vive num mundo sem regras, que prega a liberdade a qualquer custo. O importante é ser feliz. O importante é amar, não importa quem, Se tiver amor, não importa que tipo de prática a gente faça. Então, está aumentando cada vez mais o número de pessoas que não têm princípios morais. Mas o apóstolo Pedro, inspirado pelo Senhor, lembrando, é o Senhor que está falando com você nessa noite, amém, irmão? Queria que você, pela última vez, virasse para o teu irmão e falasse assim, o Senhor está falando com você nessa noite. É com você. E o que o Senhor está falando? Cuidado com aqueles que não têm princípios morais. Aí você fala, mas eu não ando com ninguém assim. Mas às vezes assiste, às vezes escuta alguma música, às vezes lê até um livro.
Não adianta, meu irmão, ler livro de feitiçaria, ler livro de encantamento, não adianta. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós estamos ouvindo, com as coisas que nós estamos vendo, porque às vezes vem de pessoas que não têm princípios morais. O escritor, o produtor do filme, o compositor da música, pessoas que não têm princípios morais e estão muitas vezes influenciando as nossas vidas, nos afastando das promessas de Deus. Guardem-se, meus irmãos, cuidado, cuidado, para que vocês não caiam no erro, não sejam levados pelo erro, nem percam a firmeza e caiam. Então, a firmeza é algo muito difícil de ter, né? Às vezes a gente começa bem, mas no meio do caminho a gente acaba amolecendo, acaba, voltando atrás. Isso é falta de firmeza. A Bíblia fala sobre a perseverança, nós precisamos perseverar no caminho. Não adianta conhecer o caminho, não adianta aceitar Jesus, se batizar, tomar ceia uma vez e depois se desviar. Nós precisamos permanecer no caminho, precisamos nos manter firmes. E por isso temos que tomar cuidado com quem a gente anda, com o que a gente vê, o que a gente ouve, para não ser enganado, para não ser levado ao erro, para não cair por ser influenciado por essas pessoas. Cuidado com quem anda. Devemos crescer, no versículo 18 ele fala que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, o mundo vai acabar, e vai acabar em fogo. Nós precisamos lembrar disso. Mas não há motivo para pânico. Por quê? Nós, de fato, seremos salvos se formos encontrados em paz, imaculados, buscando uma vida de santidade, de piedade, esperando com ansiedade a sua vinda. Porque vai ter gente, quando Jesus voltar, vai ficar triste, vai falar: Jesus, não, ainda tinha tanta coisa para fazer. Outros vão falar assim: meu Deus, Jesus voltou e agora eu estava longe, eu estava perdido. E aí vai ser tarde, não vai adiantar se arrepender. Então, nós precisamos, todos os dias, lembrar, Jesus está voltando, e isso não é algo ruim, é algo bom, é algo maravilhoso. Essa é a nossa esperança, é por isso que nós estamos reunidos aqui como igreja. Nossa esperança não está numa casa nova, num carro novo, ou, eu vou estar livre de todas as doenças. Jesus me livra de todas as doenças, essa é a minha maior esperança. Não, meu irmão, Jesus livra, Jesus pode curar, mas essa não é a nossa maior esperança. Nossa maior esperança é Jesus vai voltar para nos buscar, e o veremos face a face, estaremos eternamente com Ele, e todos os problemas vão acabar. O céu e a terra não existirão mais. Haverá um novo céu e nova terra, uma nova vida, uma vida cheia de alegria e prazer duradouro, prazer verdadeiro, prazer eterno. Amém, meu irmão? É isso que o apóstolo Pedro estava querendo dizer nas duas cartas, e ele finaliza a sua última carta, então, falando sobre: despertem a memória de vocês, lembrem-se que Jesus não está demorando para cumprir a promessa. Ele está tendo paciência, esperando que todos se arrependam e sejam salvos. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus.